Olá, alunos, bom dia! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês passaram de ontem para hoje? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, tá bom? Do fundo do meu coração, esse é meu desejo para vocês, tá? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de história fazendo a correção das atividades da aula passada, tá? Então, abram o caderno de história de vocês e localizem as tarefas do dia 23/4, ok? Vamos começar, pessoal? Bom, a primeira tarefa, pessoal, eram questões, tá? Referentes à primeira unidade, ok? Pergunta A. Por que é importante estudar história? Resposta. É importante estudar história para podermos conhecer mais sobre nós mesmos e sobre o lugar em que vivemos. Descobrindo o passado, podemos compreender melhor nosso presente e melhorar nosso futuro. Falamos muito, né, pessoal, sobre isso durante nossas aulas. Pergunta B. Quem são os historiadores e quais são os objetos de pesquisa desse profissional? Resposta. Os historiadores são profissionais que se dedicam ao estudo da história. Os objetos de pesquisa são os vestígios, ou seja, as fontes históricas. Pergunta C. O que são fontes históricas? Resposta. Os vestígios deixados por grupos humanos que habitaram o planeta em diferentes períodos e que auxiliam o historiador em sua pesquisa podem ser chamados de fontes históricas. É através dessas pistas que o historiador busca entender como a sociedade do passado se organizava e vivia. Beleza? Questão D. Qual foi a primeira forma de marcar a passagem do tempo? Explique. Bom, a primeira forma foi com base na observação da Lua, lembram? Os povos antigos perceberam as formas diferentes da Lua e conseguiram determinar uma sequência para as fases da Lua, também conhecidas como lunação. E com isso começaram a determinar a melhor época para plantar, colher e realizar outras atividades. Confere aí, pessoal, resposta completa, tá bom? Vocês estão percebendo? Ó, todas as respostas elas estão completas, tá? Eu sempre inicio, né? Dou um parágrafo, inicio com letra maiúscula. Quando eu termino de responder, eu coloco a pontuação, né? Coloco o ponto final. Então, pessoal, prestem bastante atenção nessas questões também, tá bom? Letra E. Cite outros instrumentos criados pelo homem para medir a passagem do tempo. Resposta: alguns exemplos: ampulheta, relógio solar, relógio analógico e digital e o calendário, ok? F. Que período de anos corresponde à década de 40 do século XIX e do século XX? Bom, vamos começar respondendo primeiro, tá, pessoal? Do século XIX, tá? A primeira pergunta aqui. Então, vamos lá. Século XIX corresponde ao período de 1801 a 1900, tá? Então, pessoal, a década de 40 é o período que corresponde a 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, ou seja, de 1840 a 1849, ó, prestem bastante atenção nessa pergunta, tá? Corrijam aí direitinho. Agora, para a segunda perguntinha aqui, da letra F. Século XX corresponde ao período de 1901 a 2000. Então, a década de 40 é o período que corresponde a 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, ou seja, de 1940 a 1949. G.
Além do calendário gregoriano cristão, que outros calendários também são utilizados ao redor do mundo? Na apostila tinha várias opções, né? Então, nós temos o calendário judaico, islâmico, tá? E o etíope, tá? Que é lá na Etiópia que usam, ok? Próxima atividade. 2. Observe o calendário do ano de 2020 e responda, tá? Esse calendário, pessoal, tinha aí na atividade de vocês, tá? Então, letra A. Quantas semanas há em um mês? A, 4 semanas. Confere. B. Quantos dias há em um ano? A, 365 dias ou 366 dias. C. Quantos dias há em 2 semanas? Sabendo que cada semana tem 7 dias, então em 2 semanas eu vou ter 14 dias. Então respondam aí. A, 14 dias. D. Quantos dias há de janeiro a abril? Então, eu tenho que olhar no calendário de 2020, né, pessoal? E fazer a soma desses meses, tá bom? Então, vamos lá. 31, que é o mês de janeiro, mais 29, fevereiro, mais 31, março e mais 30 abril, totalizam 121 dias, tá? Então, letra D, 121 dias. Letra E. O que é um ano bissexto? Resposta. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, com o acréscimo de um dia no mês de fevereiro. Isso acontece para corrigir a sobra de 6 horas do movimento de translação da Terra, tá? Então, 4 vezes 6 horas é igual a 24 horas ou um dia. Beleza? Conversamos bastante sobre isso também durante as nossas aulas. O 3. Com relação às medidas de tempo, responda a quantos anos equivalem. A, uma década, equivale a 10 anos. B, 2 séculos, né? Se um século é 100 anos, 2 séculos só podem ser 200 anos. C, um milênio, 1000 anos. D, meia década, 5 anos. 5 décadas, 50 anos. F, 7 séculos, equivale a 700 anos. 4 milênios, letra G, né? 4 milênios, equivalem a 4.000 anos. H, meio milênio, a 500 anos. 2 séculos e meio, 250 anos. Conferem, por gentileza. 1. Agora, pessoal, esse aqui é aquela tarefinha do índio, tá? Que a professora mandou para vocês, ok? Dos indígenas. Aí tinha um texto, tá? E vocês também deveriam responder as questões referentes ao texto do Dia do Índio, tá? Então, primeira pergunta, número 1. Em que dia comemora o Dia do Índio? Resposta. Comemoramos o Dia do Índio em 19 de abril, né? Então, foi esse mês, né, pessoal? 2. Como vivem os índios? Resposta. Eles vivem em grupos chamados tribos e moram em cabanas chamadas ocas, ok? 3. De que os índios se alimentam? Resposta. Os índios se alimentam de produtos que cultivam, de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam. Próxima pergunta. O que significa e qual é o papel da FUNAI? Bom, significa Fundação Nacional do Índio, beleza? 5. O que os índios usam para caçar e pescar? Bom, para caçar e pescar, eles usam arcos, flechas e lanças, né? Feitas pelos próprios índios, ok? É a 6, né, pessoal? Aqui tá 3, mas é a 6, tá bom? Na sua opinião, por que hoje existem poucas tribos indígenas no Brasil? Então, isso aqui, pessoal, era uma resposta pessoal, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai, né, para nossa aula do dia, tá? Nossa aula de história. Não esqueçam de colocar CV corrigido virtualmente, tá? Confere, pessoal, item por item, tá? Como eu sempre falo, vamos manter os cadernos corrigidos e atualizados, beleza? Vamos então para nossa aula, ok? Beijo!